O PlayStation 5 Pro está para chegar no meio do ano que vem, gente. Praticamente é uma informação confirmada. Cada vez mais a gente vem tendo vazamentos. E essa notícia aqui que eu vou trazer para vocês já tem até alguma das tecnologias que a gente deve esperar no PlayStation 5 Pro, que eu acho que vai trazer um grande salto aí nos jogos, vai trazer uma grande melhora e aproximar o PlayStation 5 Pro dos PCs atuais, por um motivo muito importante que eu vou falar no vídeo para vocês. Então fica ligado, porque a gente vai comentar de uma notícia aqui de um jornalista que chama Jeff Grubb, da Giant Bomb, que recebeu meio que uma informação quente dizendo que a partir de novembro ali, setembro, o Play 5 Pro deve ser lançado e os desenvolvedores dos jogos já estão começando a receber as unidades para poder desenvolver aí os jogos otimizados, né? Então não é um console de nova geração, é claro, mas ele traz tecnologias das últimas placas de vídeo que a gente vê da NVIDIA, que não tinha na primeira geração, digamos, do Play 5. E eu já trouxe vários vídeos falando sobre o que a gente deve esperar, falei sobre o Play 5 Slim, que já foi lançado, que na verdade não é o Play 5 Slim, acaba sendo o Play 5 atual, só que reformulado, então você não vai encontrar mais a versão maior zona para vender, só vai ter essa menor, né, que é o Slim, digamos assim. Mas o Play 5 Pro, ele realmente vai ser um saltinho interessante. Seria uma meia geração, a gente poderia falar, tá bom? Então vamos trazer aqui as novidades para vocês. Se você já é de casa, like maroto, ativa o sininho para receber as notificações. Eu deixo aqui na descrição do vídeo para vocês o link do Bitec Pague Menos, que é a nossa ferramenta que tem testador de cupom automático, histórico de preço, alerta de preço, é de graça, você economiza de verdade, funciona nos principais sites de varejo do Brasil e você ainda ajuda o canal. Ah, e também funciona no AliExpress, tá? Procura cupom lá para você também. E temos nosso grupo de ofertas, tudo aqui na descrição para vocês. Então aproveita e já vai economizar. Mas galera, vamos lá então aqui para a notícia. O Jeff Grubb, né, que é o jornalista, ele diz que esse vazamento é quase certamente real, né, com base no que ele escutou, que ele não é o único que está escutando isso por aí na indústria, e ele diz que o que é esperado é setembro de 2024. E qual que é a grande novidade que teve nesse vazamento aqui? É que o PlayStation 5 Pro, ele deve ter suporte ao DLSS, só que de propriedade da Sony. O que é isso, Becker? O que é DLSS? Isso, gente, é uma tecnologia que existe atualmente nas placas de vídeo da NVIDIA, e o PlayStation, ele não tem, ele usa arquitetura AMD, tá? Então ele não tem uma placa, uma tecnologia GeForce, NVIDIA lá dentro, para ter o famoso DLSS. Essa é uma tecnologia que ela, assim, se a gente traduzir, ela significa o seguinte: Deep Learning Super Sampling. É basicamente uma tecnologia que ela consegue, por inteligência artificial, aumentar a resolução do jogo. Então ela faz alguns cálculos, ela vê ali quando, sei lá, você está se mexendo, jogando um jogo de tiro, alguma coisa, ela calcula e cria, digamos assim, alguns frames para aumentar a resolução e a taxa de frame por segundo sem sobrecarregar a placa. Então você não precisa de uma placa de vídeo tão potente, mas você ganha FPS e você ganha resolução. É um negócio maluco, uma tecnologia muito revolucionária quando foi lançada, só que o PlayStation não tem isso, né? Porque ele está utilizando a arquitetura aqui da AMD. Só que esse DLSS, ele vai ser de propriedade da Sony. Então não é que ele vai pegar da NVIDIA e vai usar essa tecnologia. É uma comparação para a gente poder entender mais ou menos por que o Play 5 pode ser tão revolucionário assim, trazer tantas melhoras. E aí o que isso traz de benefício? Você vai ter jogos com uma taxa de frame por segundo muito maior, uma resolução boa, e não vai sobrecarregar o console. Então isso aproxima ele das placas de vídeos mais modernas. Ele vai se tornar um console que vai conseguir melhorar muito o desempenho de jogo, tá? Não tanto nessa parte, a gráfica melhora, mas você vai conseguir, por exemplo, rodar um jogo às vezes a 4K a 60 sem muito esforço, ou um 4K até 120, quem sabe, né? Para jogos de nova geração. E olha que interessante, o Play 5 Pro, ele teria a mesma arquitetura Zen 2, que é da CPU, tá, do processador do Play 5 atual, então não muda muita coisa. O clock só seria elevado um pouquinho, a 4,4 GHz, então seria 0,9 GHz mais alto do que o Play 5. Vocês veem que não muda muita coisa aqui. Já a GPU dele, ele seria da mesma do Play 5, a mesma geração RDNA 2, só que tem um detalhe, vai entrar daí aqui um chip novo, tá? Então você teria elementos incorporados dentro ali do Play 5, uma parte de hardware para fazer um processamento que daí vai trazer elementos RDNA 3 e RDNA 4. Então isso dá um incremento, gente, na parte de 60% a mais na contagem de shaders do chip. Então isso melhora, é aquilo que a gente falou do DLSS, digamos,
proprietário da Sony. Então, de acordo com os rumores, vai ter meio que um hardware mesmo da Sony ali dentro para ser incorporado, que vai permitir que esse recurso passe a funcionar no Play 5. E aí, meus amigos, aqueles jogos que hoje às vezes está rodando ali no 4K 30, ele pode passar a rodar 4K 60, 70, 80, 90 frames, 100 frames por segundo. Então você vai ter aquela, hoje como existe no Play 5 a opção, você quer jogar no modo desempenho ou você quer jogar no modo definição? No Play 5 Pro, talvez você tenha o modo definição, que é a resolução máxima ali em 4K, rodando a FPS muito maiores e com uma resolução melhorada também. Então isso provavelmente vai trazer um grande impacto para o Play 5 Pro em comparação até com o Xbox Series X, né, que é o console aí da Microsoft. Isso também vai impactar no quê? No Ray Tracing, que é aquele sistema de reflexo em tempo real, que o sistema calcula realmente um reflexo na água, num azulejo, esse tipo de coisa, que é uma coisa que pesa muito no hardware. Então, isso realmente está acontecendo. Eles estão dizendo aqui que deve ser um grande ganho para a Sony. Não sabemos nada em relação a preço, a quanto que isso vai custar, ao design, tá tudo bem travadinho ali, né? A Sony tá escondendo bem isso. Não esperem que vai ser barato. Eu acho que se a gente tá falando que o PlayStation tá na faixa de uns 4 mil, na Black Friday a gente achou até por ele por 3 e pouco. Achamos preços muito bons. Ele deve vir aqui pro Brasil, chuto eu, na faixa de 6 e pouco. Tá? Talvez um pouco mais até, principalmente no lançamento. Agora, vai ser um console que vai assim, ser totalmente diferente? Os gráficos vão ser, meu Deus, absurdos? Não, porque a Sony também precisa manter o equilíbrio, né? Os jogos que rodam no PlayStation 5, no PlayStation 5 Pro, vão ter que ser compatíveis com o PlayStation 5, é óbvio. Então você vai ter que sempre fazer o jogo um pouquinho melhor, com alguns recursos a mais, mas mantendo meio que uma arquitetura total muito parecida com a geração do Play 5, a gente poderia dizer. Então a gente não vai ter um salto geracional, mas a gente vai ter um ganho em desempenho nos jogos atuais. Então, sei lá, você pega um jogo que você roda 4K 30, como eu falei, você vai poder às vezes rodar 4K 100 FPS por segundo, sem grandes dores de cabeça, né? Sem o bicho fritar, e o uso de energia do Play 5 Pro também vai ser reduzido por causa que o DLSS ele consegue tornar, digamos, uma placa de vídeo que é mais fraca, comparável a uma placa de vídeo que é mais forte do que ela, gastando bem menos energia. Então essa aqui é uma notícia que chamou bastante atenção, né? Não fala nada muito em questão de design e tudo, mas chama atenção a gente ver que os desenvolvedores já estão recebendo esses consoles para começar a fazer os jogos e vamos ver como é que vai ser, né? Não adianta esperar que a Sony vá lançar um jogo exclusivo para o Play 5 Pro, são sempre melhorias, mas ainda assim é animador, porque a gente deve ter um console que vai se tornar bem competitivo em relação aos PCs. Aí eles vão conseguir extrair bastante coisa, acredito eu. E o que você acha dessa notícia? Você tem algum outro rumor que você ouviu falar, que você acha legal? Compartilha aqui com a galera, comenta aqui. Se você curtiu o vídeo também, deixa seu like maroto, ativa o sininho para receber as notificações, segue a gente nas redes sociais e instala as nossas ferramentas para você encontrar aí um Play 5 Pro baratão ou qualquer coisa que você for comprar na internet, a nossa ferramenta funciona, tá bom? Então é isso aí, estou animado, né? Vamos continuar acompanhando aqui as novidades do Play 5 Pro e a gente se vê nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera!